vou falar com vocês sobre como se faz um projeto de pesquisa. Meu nome é Jade e seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas. Esse é um daqueles vídeos um pouco mais acadêmicos, já que eu faço as coisas misturadas nesse canal. Hoje eu vou falar sobre um projeto de pesquisa. Essa é uma estrutura que você pode replicar para um projeto de pesquisa dentro de uma faculdade, para um projeto de pesquisa autônomo, até numa versão mais estendida para um plano de trabalho, para a construção de uma dissertação, para a construção de uma monografia ou até mesmo para a construção de um projeto de pesquisa de dissertação de monografia dentro da faculdade. Quando nós pensamos num projeto de pesquisa, é necessário que nós tenhamos de forma muito clara e estruturada a pergunta que nós queremos responder com a nossa investigação. Toda investigação que nós nos propomos tem uma pergunta por trás. Você quer chegar a algum nível de aprimoramento em uma área do saber científico, você quer saber como um processo é feito, você quer questionar se uma lei é eficiente, tem diversos tipos de caminhos possíveis, mas sempre tem uma pergunta por trás. A pergunta, ela é o grande norte de qualquer projeto de pesquisa. Não existe projeto de pesquisa bom sem uma pergunta bem definida. Porque o que a pergunta faz? A pergunta delimita a nossa investigação. O mundo, os temas são excessivamente amplos e permitem diversos tipos de recorte. No entanto, quando nós delimitamos um problema, nós colocamos marcações no nosso caminho de investigação. Nós temos uma pergunta, nós temos um objetivo com aquele trabalho. A partir da pergunta, nós conseguimos verificar alguns dos outros elementos. O primeiro deles é a metodologia. A metodologia é a forma de se responder essa pergunta. Você tem que deixar muito claro quais são os caminhos que a tua investigação seguirá para chegar àquela resposta objetiva. Se para isso eu tenho que analisar a bibliografia, eu tenho que entrevistar pessoas, eu tenho que levantar dados, tudo isso é encaminhado de acordo com a pergunta central. O objetivo geral do trabalho acaba sendo responder a essa pergunta principal, tendo como objetivos específicos aquelas perguntas laterais que alimentam a investigação. Suponhamos, eu quero investigar por que o mar é azul. O meu objetivo geral vai ser responder essa pergunta, mas alguns objetivos paralelos podem ser muitas vezes a delimitação do que é mar, a delimitação do que é azul, ou seja, você conseguir tangenciar aqueles temas laterais que enriquecem a tua pergunta principal. É necessário que um problema ele tenha corpo, ele seja um ponto muito específico. Eu tinha um professor que chamava o problema da pesquisa da cabeça do alfinete, ou seja, você tem aquele mapa muito amplo e o teu problema é aquele pontinho muito específico dentro daquele mar de coisas que você vai se propor a investigar. E por que essa especificidade é necessária? Porque pesquisa dá trabalho, pesquisa leva tempo. Quanto mais amplo for o teu tema, maiores vão ser as tuas dificuldades de conseguir respondê-lo adequadamente. Porque você vai ter dificuldades em selecionar autores, você vai ter dificuldade em sanear dúvidas, você vai ter hipóteses muitas vezes antagônicas para relacionar. Tudo isso precisa ser muito bem pensado. Quando você define bem o problema, você consegue amarrar o teu projeto de pesquisa de uma forma mais clara. Depois dessa definição de um problema, objetivo geral, objetivos específicos, laterais, nós temos a justificativa. A justificativa é a explicação de como aquele teu problema se coloca no mundo. Por que é importante aquela investigação? O que é que justifica eu fazer aquilo? Eu tenho já pesquisas sobre isso? É uma dúvida recorrente? É uma dúvida da tua investigação? Se é uma dúvida da tua investigação, tu puxou essa dúvida de onde? Quais foram as tuas referências que justifiquem a elaboração daquele trabalho? A justificativa é o momento que você defende a validade da tua pesquisa, defende a validade das tuas ideias. E para isso você se vale muito dos marcos teóricos, que são aqueles autores que vão lastrear a tua pesquisa. Nem todos os autores são marcos teóricos, mas os marcos teóricos são fundamentais para a estruturação de um projeto de pesquisa. Partindo desses elementos mais gerais, você vai para a redação do teu projeto. A redação do teu projeto é o momento em que você tem que conjugar todos esses elementos para eles funcionarem de alguma forma. Eu não consigo ter um bom projeto de pesquisa se eu não tiver leituras sobre a área do meu tema. Não dá para começar com um problema sem saber autores que falem sobre isso. Por quê? Porque é quando eu revisito a bibliografia sobre um determinado tema que eu entendo se o meu tema faz ou não sentido, se o meu problema tem uma relação com o mundo real. Por exemplo, suponha que eu quero fazer uma pesquisa sobre por que ornitorrincos sofrem preconceito. Eles sofrem preconceito de fato? Eu tô dando temas muito absurdos, mas é só para ilustrar. Então, para você descobrir isso, você precisa de bibliografias que falem sobre a situação do ornitorrinco no mundo, a forma como as pessoas veem o ornitorrinco, debates sobre o tema, para você enriquecer o teu conhecimento geral, para a partir daí construir o teu projeto de pesquisa.
Projetos de pesquisa, eles não nascem do vazio. Eles precisam de uma construção de conhecimento anterior para que você consiga fazer um trabalho academicamente válido. Uma dica que eu dou para quem quer fazer um projeto de pesquisa é sempre separar pelo menos 1/3 do tempo que você tem disponível para montar o projeto em leituras de bibliografias básicas. Por quê? Porque aí você sente como aquele tema se comporta na prática. Se aquele tema aparece, se eu tenho uma grande autoridade que já respondeu aquela pergunta. Claro que uma pessoa ter pesquisado sobre um tema não anula a tua própria investigação, porque cada um de nós tem o seu próprio olhar, mas restringe o escopo da nossa análise. Veja, se eu já tenho algo que é profundamente refutável, já tenho uma vasta bibliografia dizendo que não é assim, não vale muitas vezes eu fazer um projeto de pesquisa sobre isso, não vale eu desenvolver uma investigação. Então, esse conhecimento inicial ajuda a poupar tempo e ajuda a te dirigir melhor. Te ajuda a entender que tipos de abordagens metodológicas são utilizadas, porque você muitas vezes não sabe como responder aquela pergunta adequadamente. E algo que eu acho muito importante, antes de construir um projeto de pesquisa, segmente o problema que você quer analisar em microquestões, para a partir dessas microquestões, tentar estruturar os caminhos da tua investigação. Quais perguntas são mais relevantes para aquele tema? Quais são os elementos do problema que você não tem a mínima noção, você precisa de mais autores para referenciar? Faz sentido subdividir aquele problema, ou seja, entenda na prática como se comporta a escrita daquele texto. A escrita de um projeto de pesquisa é uma escrita científica. A escrita, no geral, é escrita em terceira pessoa porque ajuda a dar um caráter mais distante de você enquanto autor e mais científico em alguns momentos. Claro que dá para fazer em primeira pessoa, mas são necessários cuidados e depende do edital, então, de preferência, escreva nessa terceira pessoa. E tente amarrar a tua bibliografia base com os primeiros autores que você precisa para começar a responder as perguntas. Quando você parte para um projeto de pesquisa, é ideal que você não tenha uma opinião formada sobre o que você vai encontrar. Claro que você pode levantar hipóteses de respostas para o teu problema, mas você precisa estar aberto, porque se as tuas hipóteses se comprovarem falsas, se o que você achava não se confirmar, você tem que ter a honestidade de apresentar os teus resultados reais depois na realização daquele projeto de pesquisa. Uma coisa que eu acho muito importante dentro de projetos de pesquisa também é você tentar situar eles dentro das áreas de investigação de uma forma muito clara. Se você está escrevendo um projeto de pesquisa para uma iniciação científica, é necessário que ele se alinhe à linha de investigação que você quer submeter. A mesma coisa para um doutorado, para um mestrado, ou seja, conheça o meio em que você vai executar aquela pesquisa. E uma dica final, que essa o Humberto Eco traz no livro dele, Como Escrever uma Tese em Ciências Humanas, ou só Como Escrever uma Tese na versão brasileira, que é: use bibliografias que estejam ao teu alcance cultural. Isso é muito importante. O que eu quero dizer com isso? O teu projeto de pesquisa tem que ser algo factível. Você não pode depender do acesso a um dado que talvez você não consiga para responder o teu problema. Por exemplo, suponha que eu tenho um problema de pesquisa que só se responde com acesso a um livro específico que está na Biblioteca do Vaticano e eu preciso de acesso. Esse não é um problema de pesquisa dos mais objetivos. Você tem a liberdade de tentar fazer isso, mas tente restringir o acesso inicial do teu problema de pesquisa a fontes que você consiga consultar, que você consiga responder de acordo com o teu conhecimento, de acordo com os teus acessos, muitas vezes geográficos, profissionais e por aí vai. E por fim, não tenha preguiça. Um projeto de pesquisa, para ele ser bem feito, ele precisa que o investigador não tenha preguiça de o executar. O investigador tem que ler, tem que errar, tem que testar problemas, validar hipóteses para ver se faz ou não sentido a concretização daquele projeto de pesquisa. Mas essas são só algumas dicas gerais que podem te auxiliar na construção de um projeto de pesquisa. Mas essa é só uma visão muito mais geral sobre o tema. Se você tiver alguma dúvida mais específica sobre como fazer um projeto de pesquisa, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em tentar te ajudar a respondê-la. Mas então é isso, o vídeo de hoje foi um vídeo muito mais acadêmico, mas eu espero que vocês tenham gostado, que seja útil para alguém. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!